Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da nossa TV Assembleia. Estamos voltando agora com mais uma sequência de entrevistas e sempre buscando contextualizar os aspectos cotidianos, as principais notícias e iniciativas relacionadas à saúde, com também aquilo que está mais perto de nós. E houve um fato recente que acabou chocando todo o Brasil, talvez até o mundo, já que as notícias hoje são muito globalizadas, que foi o caso da agressão praticada pelo namorado de uma mulher no Rio Grande do Norte que a agrediu com mais de 60 socos dentro do elevador. Uma atitude covarde, lamentável, inaceitável, que acendeu vários debates em torno daquela temática, como dependência emocional, o fato de não se poder esperar uma ameaça de agressão se concretizar, mas há também um outro tema que precisa ser considerado. O que é feito? Qual é o suporte a alguém que é agredido dessa maneira tão brutal após o incidente? Como no caso dela de maneira particular, praticamente todo o ataque, para além das consequências psicológicas, foi na face, será que só o médico vai dar conta daquilo dali depois? Será que ela perdeu um dente? Houve alguma fissura? Como é esse suporte? Para tratar desse assunto, hoje a gente está aqui no estúdio com a presença, com a companhia de um conselheiro secretário do Conselho Regional de Odontologia aqui em Alagoas, doutor Henrique Barros, que é cirurgião bucomaxilo com vasta atuação nessa área. E ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor da recorrência de casos como esse, do que precisa ser feito após um trauma por agressão, um trauma também por violência. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Arner. Sempre uma satisfação, né, poder estar informando, conscientizando a população e divulgando também a nossa área de atuação, a nossa área de especialidade, a área de cirurgia bucomaxilo, mas também a odontologia como um todo. Aproveitando só esse seu gancho, o senhor não atua somente em consultório. Tem gente que acha que dentista só fica dentro do consultório, naquela cadeirinha, cheio de luz, né, ali, intimidando o paciente, que dentista não é fácil. A gente tem que entender a importância para ir lá, né? Mas o senhor também atua na área hospitalar. Isso. Eu sou concursado lá do Hospital de Emergência, lá de Arapiraca, né? A unidade de emergência de Arapiraca, Dr. Daniel Uli. Então, atuo lá desde 2003. Atuo também na área docente, né, nas universidades aqui em Alagoas, em várias universidades, e realmente, assim, muitas vezes a população, né, desconhece ainda um pouco a nossa área, né, a área da cirurgia, porque acha que muitas vezes na área hospitalar só vai ter a presença do médico nesse atendimento. E essa área da cirurgia bucomaxilofacial, né, que compreende as cirurgias, principalmente na área de trauma, de alguns tumores e de algumas lesões que aparecem na região de face, ela é também compartilhada na odontologia, então não é uma área só médica. E aí, acontecido esse incidente, né, fatídico incidente lá no Rio Grande do Norte, a mídia caiu, né, em cima desse fato, com toda a razão em divulgá-lo, e muitas pessoas até se questionaram, então, por que quem atendeu foi um dentista? Né? Então, é importante a gente entender e conscientizar a população que o dentista também, ele não cuida só da boca, ele cuida da saúde como um todo. Né? Desde não só quem trabalha na área de cirurgia, mas todo dentista vai ter atuação que tem repercussão no organismo como um todo. Então, muitas vezes, até uma gengivite, que às vezes a gente menospreza, pode trazer consequências na gestação, pode trazer consequências nas doenças cardíacas. Então, a saúde oral, ela é extremamente importante. Com relação a esse fatídico incidente, curiosamente também, hoje a gente está aqui no dia 7 de agosto, hoje fazem 19 anos da Lei Maria da Penha. Né? Então, foi bem propício a data, porque é uma agressão contra a mulher. Ainda existe muito isso no nosso país, né? A agressão do homem, muitas vezes do companheiro. Se você for olhar estatisticamente, dados do DataSUS, quase 60% das agressões que as mulheres sofrem são de seus companheiros, são de pessoas, são de seus familiares.
né? Então tá essa violência de dentro de casa. Então muitas vezes a gente acha que a violência está só fora. E muitas vezes ela está dentro do nosso próprio ambiente domiciliar, com pessoas que a gente ama, que a gente convive, que está ali todos os dias. Então é importante a gente ressaltar também esse aspecto, né? E aí a cirurgia, ela vem como uma finalidade reparadora para esses traumas, para essas consequências que podem ser de níveis mais leves, mas até de níveis fatais. Então, o dentista também vai estar compondo essa equipe hospitalar. É ele quem vai fazer a atuação no caso das fraturas faciais. Nesse caso específico, o doutor Adriano Germano, lá do Rio Grande do Norte, foi quem coordenou essa ação de tratamento dessa paciente que teve múltiplas fraturas de face. Então, foi uma agressão realmente muito séria e que foi muito bem feita, um cirurgião competentíssimo, né, de renome nacional, e que coordenou e fez com que essas sequelas, pelo menos físicas, fossem dirimidas. Isso é extremamente importante. Enquanto o senhor falava de tratativas em ambiente hospitalar, em equipe multiprofissional, que a gente chamava antes da equipe médica, né? Sim. Eu me lembrei de um episódio em que, por trabalhar muito tempo na reportagem de rua, fui cobrir alguma coisa no HGE. Era o lançamento de algum novo programa ou alguém ali de algum caso emblemático que tinha se recuperado. E eu disse, olha, a equipe médica vai por aqui, e uma enfermeira muito gentilmente olhou assim para mim e me corrigiu ensinando, né, com a educação. Eu disse, olha, é equipe de saúde. E naquela hora foi que me caiu a ficha. Eu disse, meu Deus, é verdade. A gente fala equipe médica, mas tem um enfermeiro, tem ali o instrumentador cirúrgico, né? Tem o técnico que está envolvido nesse processo, o nutricionista, daqui a pouco o fisioterapeuta, o dentista, né? E nesses casos assim, doutor Henrique, o que é que vocês costumam observar quando a pessoa, por exemplo, leva um soco na face, ou muitas vezes acontece também, um tempo atrás eu vi aqui uma notícia em Alagoas, uma pessoa, um caminhoneiro foi tentar intervir para impedir o furto, não lembro se era um caminhoneiro ou o motorista do carro que viu o caminhão caído, aqui na região de Flecheiras, foi tentar impedir o furto da carga, recriminar ali as pessoas que estavam cometendo esse delito, levou uma pedrada. Aí a outro incidente, a pessoa vítima de um assalto, de um outro tipo de agressão, uma paulada. Se isso pega na fronte, né, na região facial frontal, inevitavelmente pode atingir ali a boca, o maxilar, enfim, uma área de atuação do dentista. Casos como esse acabam sendo prevalentes também, principalmente nos hospitais, né, no primeiro contato? Sim, sem dúvida, né? A face é uma região que está muito exposta e é uma região também fragilizada. Você tem outras áreas que você tem componentes musculares que conseguem amortecer esse impacto e não levar isso diretamente à estrutura óssea. Mas a gente tem na face uma estrutura muscular muito fina, muito delgada, que muitas vezes está mais associada, além da mastigação, que aí eu tenho músculos que são um pouquinho mais poderosos, mas com os músculos da expressão. Então os ossos são muito superficiais. E são ossos mais frágeis, são ossos mais que tem a parte estrutural deles mais fina e, de certa forma, mais fáceis de fraturar. Então, os traumas faciais são muito comuns, né? E num acidente automobilístico, numa queda na sua própria casa, numa agressão, né? Você vê que quando a pessoa vai num confronto direto na agressão, um dos primeiros lugares que ele quer acertar é a cabeça, é o rosto da pessoa, né? O senhor falou também de uma outra coisa. A gente, particularmente aqui também, está associando só agressão e um acidente de trânsito, por exemplo. Mas agora há pouco, graças a Deus ali, não aconteceu comigo. Mas eu fui subindo aqui a escada, o sapato escorregou. Se a pessoa bate o rosto ali numa quina da escada, é um trauma também, né? Sim, é uma ação abrupta, né? Sim, sem dúvida. Todos nós estamos vulneráveis a isso, né? Então, os traumas faciais são bem frequentes. Por isso que, inclusive, é extremamente importante a presença, né, do cirurgião dentista nas unidades hospitalares e de emergência. Então, aqui hoje no nosso estado a gente tem equipes de cirurgiões bucomaxilo muito bem treinadas, capacitadas para oferecer esse serviço à população, né? Nos hospitais privados a gente também hoje tem equipes que trabalham com esse foco, porque a face é uma área muito vulnerável. E ela tem uma dinâmica de trauma muito particular, porque, logicamente, em todo o corpo acontece isso, mas na nossa face
ela tem algumas características interessantes. Então, às vezes, a gente tem uma pancada no membro superior, no membro inferior, ela se restringe àquilo ali. Na face, por exemplo, se você cai, como você disse, eu vinha caindo ali na escada, ia bater o queixo. O trauma não só é aqui, porque eu tenho as linhas de dissipação dessa força. Então, muitas vezes, traumas que são na região do mento, nessa região aqui do queixo, elas repercutem na articulação. Então, às vezes, o paciente aqui, você olha, não tem nada, e vai olhar, tem uma fratura aqui na região da articulação temporomandibular. No famoso encaixe da boca. No né? encaixe da boca, exatamente. Então, a gente tem essas diferenças, né? Na face, a área mais acometida é a região nasal, justamente porque é mais proeminente. Sim. Depois, as lesões orbitárias, que são essas regiões próximas à região do olho, né? Temos as outras regiões que também vão sendo acometidas, mas essas são as duas principais. E que, como eu disse, às vezes requer um cuidado mínimo, às vezes só um curativo, às vezes só uma compressa, uma contusão, mas às vezes você tem lesões de altíssima gravidade. E aí entra realmente também o cirurgião dentista, seja nos traumas por arma de fogo, por arma branca. Então a gente aqui, por exemplo, eu que trabalho lá em Arapiraca, é muito comum na zona rural as pessoas terem, né, facões, foices, e às vezes na hora da agressão eles usam essas ferramentas, né? São ferramentas de grande energia e que causam traumas severos, podendo levar o paciente a óbito. E isso a gente faz esse tratamento, né? A gente tem uma preparação acadêmica consolidada, pesada, uma carga horária maior até do que o tempo que a gente passa de faculdade. Então, você vê, numa pós-graduação, a gente tem mais horas de atividade do que dentro do curso do próprio curso, né, de graduação, né? Porque realmente requer muita coisa. Isso é verdade. Eu fiz, inclusive, um curso, certa vez, complementar, que tinha mais de 1.300 horas. Eu disse, meu Deus, fiz praticamente outra faculdade, né? Uma graduação tecnóloga ali. Hoje a gente passa de 5.000 horas. É verdade. A maioria dos cursos hoje passam mais de 5.000 horas de pós-graduação para a área, quem vai fazer a área de cirurgia, né? Doutor, agora, há muita diferença, por exemplo, entre esses traumas da agressão e de um acidente? Um é mais severo que o outro, depende muito. O que vai diferenciar, na verdade, não é o que causou necessariamente o acidente, mas o tipo do que a gente chama do agente vulnerante, ou seja, o que foi que acometeu aquilo ali. Às vezes, uma pedrada pode ser mais agressiva do que, por exemplo, um acidente automobilístico. Então, tudo depende da energia envolvida no trauma. Então, se eu tenho, logicamente, um veículo em alta velocidade, ele vai gerar um impacto muito maior do que, às vezes, uma própria pedrada, do que um soco. Mas, a depender de como ele bate e de como o ângulo que aquilo acontece, pode ser maior ou menor. Isso aí, por exemplo, para a população fica bem fácil de entender quando você pega, por exemplo, um ovo. O ovo, se você bater no meio dele, ele quebra fácil. Exatamente. Mas se você pressionar das extremidades dele, para você quebrar aquele ovo é difícil. É quase inquebrável, né? Exatamente. Então, tudo depende da direção e da energia que eu estou colocando naquele tipo de trauma. Agora, como a gente tem menos musculatura para proteger na face, como eu tenho ossos que são mais delgados e ossos que estão ali encaixados de forma rígida, as fraturas muitas vezes podem ser de uma fratura simples até fraturas complexas, envolvendo vários ossos, inclusive às vezes fazendo o que a gente chama de disjunção crânio-facial, ou seja, a sua face, ela desencaixa do seu crânio. Isso é muito interessante, né? E está dentro até de uma pergunta que eu queria fazer aqui. A gente sempre fala que a prevenção é o melhor remédio. Em um caso semelhante a esses que nós estamos tratando aqui de traumas, que se inclui, inclusive, certamente, aquelas fraturas de quem tenta abrir garrafa, né? Com a tampa da garrafa, com o dente, quebra ali, né? Fissura, fratura, né? Quanto antes eu procurar o profissional, o dentista ali, melhor também? Ou isso não interfere tanto na dinâmica da assistência e do cuidado posterior? Então, isso também vai depender bastante, sabe, Warner? Porque o que é que a gente tem? Eu tenho, o quanto antes eu for, geralmente é melhor. Porém, a região da face, ela é uma região que forma edema muito rápido. Então, muitas vezes, até as famílias às vezes ficam angustiadas, porque a gente diz, olha, a fratura aconteceu hoje, mas a gente só vai conseguir fazer sua cirurgia daqui a 10 dias.
daqui a 15 dias. Mas doutor, eu vou ficar esse tempo todinho. Às vezes precisa, por quê? Porque às vezes o edema é tão intenso que a gente perde os padrões e os planos anatômicos que a gente chama para a gente delimitar para fazer uma abordagem cirúrgica. Na prática, esse inchaço impede, por exemplo, de identificar o ponto exato, que se precisa passar ali o bisturi, fazer uma incisão. Isso, porque ele modifica toda a anatomia local. É lógico que a gente tem procedimentos que são de emergência, ou seja, se você não fizer, a pessoa morre. Tem alguns que a gente chama de urgência, que é aqueles que precisam ser realizados de forma rápida. Pode esperar um pouquinho, mas pode esperar algum pouco tempo. E tem aqueles que a gente tem um pouco mais de prazo para isso. Então, tudo depende da gravidade, da região que foi acometida, dos órgãos que estão relacionados àquilo ali. Então, às vezes, por exemplo, uma cotovelada num jogo, final de semana, eu costumo brincar com os alunos, né? Quando digo, às vezes você está ali com um amigo, uma brincadeira leve, dá uma cotovelada no coleguinha, né? Bola tem dessas coisas, né? Você vai jogar Ainda bem que eu não sei aquele jogar. final de semana, né, com os amigos ali fazendo um esporte, e aí sofreu uma cotovelada. Essa região aqui, que a gente chama região zigomática, ela pode afundar. E na hora que ela afunda, aparentemente não é um grande trauma, não teve sangramento, não tem um risco de morte, mas o que eu posso ter? Nesse afundamento, ela fazer uma compressão do nervo que vem para o olho, a gente chama de nervo óptico, e aí a pessoa perder a visão. Então, se eu não atuar de forma rápida, essa pessoa pode ficar cega. Então, às vezes, um trauma que é muito maior, a gente, às vezes, precisa aguardar, e outros que são menores, a gente tem que atuar de forma rápida. Então, é importante até dizer que, como o senhor falou, dessa região aqui, zigomática, né? Pertinho aqui da maçã do rosto, alguém pode dizer assim, mas dentista não é só boca, e aí vem o termo bucomaxilo, né? Tem outras regiões também que são ali atingidas, né, pela atuação, né? Isso, a gente atua, né? A delimitação da nossa área de atuação, isso também é um trabalho que o Conselho vem fazendo sempre de conscientizar tanto os colegas como a população, é que a área de atuação da odontologia, ela fica na região aqui, da região frontal até o começo aqui do pescoço. A gente tem um ossinho aqui que a gente chama de osso hioide, então até aqui, e até essa partezinha aqui anterior à orelha é nossa área de atuação. Ah, mas se eu tenho então um nariz torto, é o dentista que vai fazer? Não. Aí você vai para um cirurgião plástico. Ah, eu tenho um desvio de septo, eu vou para o otorrino. Ah, mas foi uma fratura do nariz, aí é o bucomaxilo. Então, apesar de a gente ter áreas aparentemente comuns, existem acordos entre os conselhos de medicina e o conselho de odontologia que delimitam essas áreas de atuação. São como convenções profissionais, podemos dizer Sim. assim, né? Levadas tecnicamente, né? Claro. Sim, claro. Então, assim, não é pelo volume, a gente às vezes diz, ah, mas o bucomaxilo consegue às vezes fazer coisas muito mais complexas. Sim, mas está dentro da minha área de atuação. Claro. Então, às vezes uma coisa que pode parecer simples, mas está consolidado como norma de que aquilo ali é para ser feito pela especialidade tal. Então, por exemplo, as glândulas salivares estão nessa região que eu poderia, em princípio, atuar, mas ela é de atuação do médico cirurgião de cabeça e pescoço. Então, existe coisas que é o oftalmo que vai fazer, que é o otorrino que vai fazer, que é o cirurgião plástico, que é o cabeça e pescoço. Então, tem várias atuações. Por isso que a equipe é importante que seja multidisciplinar. E o dentista está lá para agregar nesse trabalho. Importante até dizer que muitas vezes você está sentindo desconforto ali que você associa a um dente, uma região como essa, você procura ali o odontólogo, o dentista, e esse profissional é que vai fazer a detecção inicial, por ser também um profissional de primeira escolha, para posteriormente fazer os encaminhamentos para os atendimentos ou direcionados ou complementares, a depender do que for, né? Você veja o seguinte, é interessante que às vezes a gente acaba solucionando problemas de pessoas que já passaram por N outras especialidades. Então, por exemplo, uma das coisas muito comuns, tem pessoas que têm dor de cabeça frequente, cefaleias direto, e não vê uma causa. Vai para neurologista, vai para neurocirurgião, investiga com tudo. Aí quando não acha nada com ninguém, aí diz, vou procurar o dentista. Ainda tem o dentista, né? Aí chega lá no dentista e o seu problema era na articulação temporomandibular. E quem vai tratar é o dentista. Às vezes, você tem, por exemplo, eu tive um caso bem interessante, um paciente que ele é triatleta, né? E ele estava sem conseguir treinar,
porque tinha dores muito fortes aqui na região dos dentes. E aí foi pensado um monte de coisa e tal, foi para um lado, foi para o outro, fez um tratamento de canal achando que era o problema naquele dente e não resolveu. E aí me encaminharam esse paciente, ele já tinha passado por vários especialistas médicos, já tinha passado por outros colegas dentistas, e quando ele começou a conversar, por isso que é tão importante na consulta, a gente ter um tempo de conversa com o paciente, de escutar o paciente, de saber escutar o detalhe, porque às vezes uma pequena informação ali me dá o diagnóstico do que eu preciso. E aí ele me falou, disse, olha, toda vez, basta eu levantar, quando eu vou amarrar meu tênis para correr de manhã, eu já sinto logo o rosto pesado. Eu sinto que aqui nessa região aqui do meu rosto, parece que meu olho vai saltar da face. E aí, quando eu vou correndo, parece que trepida tudo na minha cabeça, eu fico incontrolável de dor, de incômodo e não consigo treinar. E eu disse, eu já sei qual vai ser o seu problema. Vamos fazer aqui uma tomografia para a gente verificar, mas isso aqui se trata de uma sinusite. Eu não quis me antecipar ao diagnóstico, que não é minha área, mas por já ter sofrido também, quando o senhor falou de baixar a cabeça de sinusite. Pois é, um quadro de sinusite, que aí tratei em conjunto com uma colega, otorrino. Né? A gente fez um tratamento em conjunto e resolvemos o problema do paciente. Então, é aquela importância também da gente saber que a gente trabalha de forma multidisciplinar e de saber que a gente precisa escutar o paciente. Sem dúvida, humanizar, né? Exatamente. Doutor, aproveitando esse detalhe que o senhor falou do pedido do exame de imagem, eu, por exemplo, vou contar aqui um caso concreto. Eu sofri um trauma, não sei a origem. Comecei a perceber um desconforto num dos dentes, fui a 6 profissionais e disse, olha, eu não estou aguentando comer, que estou sentindo um incômodo aqui, literalmente entre um dente e outro. Às vezes quando vou passar o fio dental está me incomodando muito, todo mundo olhava, não tem nada, não estou vendo nada. Quando eu fui lá para 6 meses depois desse incômodo, quando estava ali, literalmente também, novamente, passando o fio dental, percebi que algo estava saindo, mas algo um pouco mais rígido do que o alimento convencional. E mesmo não tendo estudado, por uma análise superficial, percebi que era um pedacinho de osso, muito provavelmente. E quando saiu aquilo dali, comecei a perceber que aquele desconforto já estava indo embora. Mas, quando eu passei a mastigar, percebi que o dente também gerava um leve incômodo. Aí procurei um periodontista, não é isso? Perfeito. E ali ele disse, olha, eu acho que você pode ter tido uma fratura na parte interna do seu dente. Vamos fazer aqui um exame de imagem. Lá vou eu fazer um exame de imagem, se constatou aquilo. Pelo diagnóstico tardio, apesar de eu ter procurado inicialmente o profissional, eu infelizmente acabei perdendo aquele dente, fui obrigado, a fazer um implante. Estou fazendo esse preâmbulo aqui para as pessoas entenderem que às vezes também não é tão fácil chegar num ponto ali, principalmente no caso de agressão, pelo edema, um inchaço, por um fator, por outro. Às vezes são múltiplas fraturas, não dá para atacar tudo de vez, senão a pessoa não come, não se movimenta, não se recupera bem. Esses exames complementares acabam também fazendo parte da rotina do atendimento de trauma, quer seja de agressão, de acidente. Isso. Os exames, eles são, como o próprio nome diz, exames complementares. O mais importante, na verdade, isso é uma coisa que eu sempre ressalto, né, na minha área docente, a gente fala muito isso para os alunos, porque hoje com tecnologia, com IA, com tudo, você bota lá as informações e sai lá tudo rapidinho. Agora, antigamente era o Dr. Google, agora é o Dr. ChatGPT, né? Exatamente. Só que existe uma necessidade primordial, acima de qualquer coisa, de você escutar teu paciente. Então, parecido com o caso que você teve, eu tive uma senhora que me procurou porque ela já vinha há muito tempo com um incômodo e ninguém dizia nada. Tinha feito, inclusive, vários raios-x, tinha feito já várias abordagens e não tinha encontrado. E conversando com ela e eu procurando saber como é que tinha sido e tal, e ela me conta, foi o meu despertar, que num dia que estava assistindo o filme, comendo uma pipoca, e tal, e ela, depois disso, começou a sentir muito no dia seguinte. Às vezes, aquele milhozinho da pipoca pode fazer com que haja uma fratura. Mas no caso dela, nem era isso. A palhazinha do milho, que é quase imperceptível, entrou entre um dente e outro, invadindo esse espaço que a gente chama de espaço periodontal. É o espaço que fica entre a gengiva e o dente. E o dente, né?
Então, ela não tinha o hábito de usar o fio dental, mas, mesmo escovando, não conseguia retirar. Às E vezes ela eu não deixo de via. comer pipoca por causa disso. Só pagando o adendo aqui para ver que é um caso concreto e costumeiro, né? Sim. E aí, ela, ao passar esses dias todos com incômodo, quando me procurou e ela foi falando, eu disse, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí fui examinar clinicamente, fui fazer as sondagens e tal. E quando eu verifiquei, eu vi na partezinha posterior do dente dela, essa casquinha que estava justamente invadindo a área gengival bastante irritada. E aí a gente tirou aquilo ali, removi, mandei ela para casa, no outro dia assim, doutor, que milagre foi esse que você fez? Eu disse, não foi milagre algum, né? Ali foi um procedimento tão simples, mas que você consegue perceber pelo ouvido. É a escuta qualificada, né? Exatamente. Então, assim, os exames são extremamente importantes. Hoje a gente tem uma tecnologia muito vasta, seja com exames de tomografia, de raio-x, de ressonância magnética, ultrassom, enfim. São arsenais que estão na nossa mão. Mas não adianta ter as armas se eu não sei usá-las. Então, por isso que a gente fala muito na formação profissional, é extremamente importante a gente conseguir ter tempo para poder escutar o paciente. Então, às vezes, o colega até gostaria de fazer isso, mas às vezes ele é bombardeado pela quantidade de pacientes, pelo valor de procedimentos, que às vezes, por causa de um plano de saúde, por conta de um valor mais baixo, então ele tem que juntar mais gente para poder atender, e aí diminui. E com isso cai a qualidade do atendimento. Daí a importância também da atuação dos conselhos, né? Sim, sem dúvida. Né? Os conselhos, eles tentam sempre valorizar a profissão, né? Fazendo com que a gente tenha profissionais cada vez mais, não só capacitados, mas que também sejam valorizados pela população, pelos seus empregadores, que indiretamente, se você trabalha num plano, você acaba tendo esse vínculo também. Claro. Nas relações entre próprios colegas, às vezes você tem colegas que trabalham juntos e aí trabalham em parceria e um recebe, né, percentual do outro. Então, a gente trabalha evitando essas condições de exploração do colega, para que ele tenha condições de ter essa oportunidade de escutar, de fazer um atendimento melhor. Porque, tecnicamente, a gente sempre foi muito bem preparado. A odontologia, ela é secular e ela sempre foi muito bem trabalhada de forma manual. Os dentistas têm uma habilidade manual de um artista. Mas a gente tem que tirar não só a odontologia aqui da mão. A gente tem que fazer a odontologia, muitas vezes eu digo isso, a odontologia da cabeça e do ouvido. É esse conjunto de informações é que vai me fazer trazer para o paciente uma melhor qualidade de tratamento. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau, e é sempre bom saber que há profissionais que, de maneira alguma, que têm essa sensibilidade, essa percepção, que vale para tudo na nossa vida, né? Para as relações humanas e profissionais também, incluindo aí todas as outras áreas de atuação que abrangem essas duas. Passou rápido, como a gente tinha conversado aqui no bastidor, vamos deixar coisa aqui para uma próxima entrevista, doutor Henrique, mas eu quero deixar esse minutinho final para o senhor mandar o seu recado para a nossa audiência. Eu sei que alguém, estudante, profissional, paciente, vai querer te seguir aí também no Instagram, onde você posta bons conteúdos. Aproveita, manda o seu recado. Então, para mim foi um prazer, né? Uma conversa tão rápida. Não é? A gente podia passar aqui a tarde toda conversando, não teria problema algum, né? E está justamente conversando e trazendo para a população esclarecimentos da importância e de como o cirurgião dentista tem repercussão na saúde pública, na saúde como um todo do indivíduo, é extremamente importante, né? Então, o Conselho Regional de Odontologia, ele tem essa preocupação informativa, ele tem uma preocupação em gerar conteúdos e trazer informações não só para os seus dentistas, mas para a população também. E, logicamente, cumprindo o seu dever, a sua premissa básica, que é de fiscalizar para que não hajam maus profissionais, para que pessoas não exerçam de forma ilegal a odontologia, para que pessoas não façam procedimentos ou realizem ações fora do âmbito da sua atuação, porque isso, na verdade, vai do princípio maior, que é o fundamento de terem conselhos. O conselho ele não existe apenas para legislar aquilo ali. Ele existe como proteção da sociedade. E, logicamente, do cirurgião dentista que nele está inscrito.
Então, o Conselho está sempre de portas abertas a todos os colegas, à população, a todos os veículos de mídia, para que, caso queiram, estejam lá, estaremos sempre à disposição para elucidar, certo? Como você falou, né, eu tenho o Instagram, que é o DR Henrique Barros, tudo junto, e o do Conselho, que é Croal, que também sempre está lá esclarecendo algumas coisas para a população. Então, quem quiser depois entrar em contato, será muito bem-vindo. Estamos aqui para sempre debater, esclarecer temas de interesse da odontologia e da saúde como um todo. Bom saber, porque eu já convido novamente para a gente ter aqui uma outra aula, né? Agradeço aqui ao presidente do Conselho, Dr. Carlos, que está sempre nos mandando a sugestão de pauta, nos dando suporte. Eu conversei agora com o Dr. Henrique Barros, que é conselheiro secretário do Conselho Regional de Odontologia aqui de Alagoas. E esse conteúdo vai ficar disponibilizado também no nosso canal no YouTube para você fazer o compartilhamento para aquelas pessoas que eventualmente podem ser beneficiadas com o melhor remédio, que é a informação. Obrigado pela companhia e até a próxima.